Oi, pessoal. Hoje, o Foca na Causa está trazendo o Dr. Diogo Pasquale Nunes. Ele é neurologista e ele é especialista em TDAH e espectro autista. Ele vai falar pra gente um pouquinho sobre essas questões que hoje estão tão em voga na nossa sociedade. Ele também é diretor do IBRACE. Foca nessa causa que hoje vai falar sobre TDAH e autismo. Olá, como é que vai, Dr. Diogo? Seja muito bem-vindo aqui na Focaverna, que a gente já batizou de Focaverna aqui. Não, teu espaço é muito legal aqui, Cláudia. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar com você. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, é uma honra para todos nós aqui do Foca e os focados que vão estar juntinho com a gente nessa causa de hoje. Todos muito bem-vindos. Doutor Diogo, é uma curiosidade, porque eu fui professora há muitos anos, né? 25 anos eu trabalhei e nós, claro, sempre trabalhamos com crianças especiais, mas muitas vezes nós não tínhamos laudo. E hoje, na nossa sociedade, está se falando muito, né, em TDAH, espectro autista. E eu queria saber o que significa essa sigla TDAH Claro. e se tem semelhanças e diferenças entre um TDAH e um autista. Vamos lá, Cláudia. O TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Esse transtorno, só para dar um contexto histórico, já era visto no começo do século XX. Então, não é algo novo no sentido de identificar que existiam pessoas com algum déficit de atenção que era patológico, que era algo não normal, vamos dizer assim. O TEA, que é o transtorno do espectro autista, ele também foi mapeado nessa época similar. Então, nós tínhamos ali alguns pesquisadores já nos Estados Unidos, alguns médicos vendo isso na Alemanha também, e colocando algumas características de crianças que possuíam aquelas características em comum, tá? Então, hoje, nós temos bem definido o que é o espectro autista e o que é o TDAH. Nós temos hoje pessoas que são espectro autistas com TDAH, então isso ocorre, e nós sabemos que há uma sobreposição genética. Não significa que todo TDAH seja espectro autista e nem que todo espectro autista seja TDAH. Mas dentro dessas condições, nós temos sim essa sobreposição de alguns sintomas que podem ser similares. Eu lembro quando eu era criança, que falava que uma pessoa tinha TDAH, né, que era o déficit de atenção, ela não conseguia escrever ou ler, ou escrevia errado aquilo que ela lia. Era isso apenas que eu ouvia quando eu estudava, né, como estudante ainda, e isso lá há 40 anos atrás, né, e que então era essa a dificuldade. Mas eu queria saber assim, ó, doutor Diogo, porque às vezes, né, a gente vê Instagram, YouTube, né, a pessoa com TDAH, ela faz várias coisas ao mesmo tempo, ou começa fazendo alguma coisa e não termina, ou perde a atenção rápido, né, tá fazendo uma coisa, já não sabe mais o que estava fazendo, às vezes até passar uma mensagem, né, tá passando, Claro. eu tô passando mensagem pro doutor Diogo, daqui a pouco a Bárbara me liga e eu já não passo mais a mensagem, mas enfim... o que define ser, né, uma pessoa com déficit de atenção? Perfeito. Vamos trazer um contexto também histórico para que nós entendamos como o cérebro funciona. Pense o seguinte, há 200 mil anos, uma pessoa lá na savana africana, qual que era o único objetivo que essa pessoa possuía? Sobreviver. Nada além disso. E o nosso cérebro moderno já tem milhões de anos. Basicamente 1,7 milhão de anos, mais ou menos, se nós formos considerar um cérebro como o nosso atual. 1,4 kg de um adulto, mais ou menos. Claro que houve certos desenvolvimentos nesse período, mas vamos colocar 200 mil anos atrás, lá na savana africana. Se essa pessoa abrisse um livro no meio da savana, o que acontecia, Cláudia? Ela morria. Ela não tinha aquela condição, por exemplo, de ficar perdendo a atenção. Ela precisava de uma atenção naquilo que importava. Portanto, é muito recente na nossa história alguém que estude, alguém que produza conteúdo, por exemplo, alguém que use smartphone, alguém que use computador. Então, é normal o ser humano estar desatento. Tem estudos mostrando que um ser humano normal, ele perde a atenção mais ou menos com 15 minutos. Isso é bem comum. Portanto, somente uma desatenção não é diagnóstico de TDAH. O TDAH hoje ele explora 9 sintomas de desatenção, 9 sintomas de hiperatividade, sendo que esses sintomas têm que ter começado na infância.
A pessoa não pode ter, por exemplo, um TDAH diagnosticado apenas com sintomas de adulto. Isso é importante. Nós temos hoje 5% das crianças que são TDAHs. O que significa isso, Cláudia? Que se você pega uma turma de 100 pessoas, 100 crianças, 5 delas serão TDAHs e 95 não serão. Então é muito mais comum não ser TDAH do que ser TDAH. E aí nós temos que colocar alguns pontos. Mas por que então as crianças estão sendo muito diagnosticadas? Primeiro ponto, será que está certo o diagnóstico? Não temos nenhum exame de imagem nem de sangue que comprove o TDAH. Se nesse sentido nós não temos esse tipo de exame, como que eu faço o diagnóstico? Com testes neuropsicológicos, com pessoas especialistas como médicos, neurologistas e psiquiatras que são especialistas na área e que aí vão entender da condição e não farão diagnósticos de 10 minutos. São diagnósticos que às vezes duram várias consultas. Eu tive já clientes que para diagnosticar o TDAH com espectro autista demorou 15 consultas. Então, muitas vezes a pessoa pensa, não, estou sendo enrolado. Muito pelo contrário, é aquele que faz um diagnóstico de 10 minutos que está te enrolando. E não aquele que às vezes vamos conversar mais, vamos entender mais. Tá, mas qual que é o problema de um diagnóstico errado? Você trata de forma errada. E aí a pessoa não vai ter aquele mesmo efeito de tratamento. Portanto, é com entrevista, mapeando a vida da pessoa para que nós consigamos ter aí um diagnóstico correto e aí sim um tratamento correto. E outra questão, doutor Diogo, que é em relação ao espectro autista, né? Que a gente ouve, porque isso é muito comum até na área escolar também, né? É que as pessoas agora, elas têm algumas pessoas têm até o costume de dizer, eu sou autista, ou meu filho é autista, eu acho que é autista, porque eu li lá no Google e eu vi que tem todas as características, né? Mas não foi ao médico para ter esse diagnóstico. Então, e que é muito importante porque nós, como pessoas da sociedade que temos que conviver com todos de igual maneira, é importante que a gente saiba também se a pessoa tem uma especialidade, né? Seja de alguma forma especial, porque não é que a gente vá tratar de forma especial, mas pelo menos saber com quem está se tratando. Porque às vezes você não está, né? Você está ali com uma pessoa de espectro autista, que eles às vezes não têm aparência nenhuma diferente de uma outra pessoa. E eu já ouvi, inclusive, relatos de violência contra essas pessoas, Sim. Porque elas começam a encarar, né? Elas encaram, elas têm... ficam bravas de alguma maneira com alguma situação, vão ter alguns surtos, né? E vão ser agredidas. E do contrário, se as pessoas talvez soubessem que ela tem um cuidado maior para se tratar, elas não fariam o que fazem, né, com essas pessoas. E isso é muito novo, né? Que eu digo que é novo porque quando eu era criança, etc., a gente não ouvia falar do autista, né? Para a ciência, de fato, é muito novo. Se nós formos ver a idade do ser humano e comparar esses diagnósticos, é muito novo mesmo. O que acontece, Cláudia? A gente estava até falando em off sobre isso um pouquinho, sobre inclusão do espectro autista. Mas primeiro, nós temos que entender assim, a pessoa com espectro autista vai ter um prejuízo social e vai ter um prejuízo de padrões. O que é isso? Vamos supor, um padrão repetitivo. É uma pessoa que ela é muito restrita a rotinas, ela não consegue fazer modificações o tempo todo. É uma pessoa que sofre muito se, por exemplo, a professora modifica um dia a sala de aula. Para ela, isso é um peso enorme. Ou a escola é cancelada e ela não vai na escola naquela quinta-feira que para ela é um dia útil. Para ela é um sofrimento enorme. E a pessoa nasce com espectro autista, ela não adquire espectro autista. Esse é outro ponto também importante. Tá? Então, quando a gente soma esses diagnósticos, nós temos um padrão de perguntas que são feitas, um padrão de comportamentos que são notados naquela criança, que aí tem uma certa complexidade, e nós também somamos a isso uma atividade que é a atividade do neuropsicólogo, ou neuropsicóloga, que aí faz testes específicos para entender qual é o quadro. Claro, nós temos hoje pessoas que já são bem claras o diagnóstico dela, por quê? Por exemplo, nunca houve um sorriso social quando criança pequena. Essa pessoa com 1 ano e 8 meses, mais ou menos, houve uma regressão. Era uma pessoa que falava várias palavras, uma criança que falava várias palavras e regrediu, parou de falar. Tem uma preferência alimentar muito clara, gosta de texturas, por exemplo, específicas, como textura crocante,
alimentos de cores específicas. Eu lembro de um paciente que eu tinha que gostava só de amarelo. Então, haja açafrão na comida dele. A mãe gostava muito, né? E tinha que pôr, não adianta. Então, são pessoas com padrões muito restritos. E aí, você trouxe um ponto muito importante. Essas pessoas do Instagram, que às vezes se falam espectro autista ou até mesmo TDAH. Eu acredito em muitos dos diagnósticos, não é duvidar dessas pessoas. Mas existe um porém em cima disso, que é assim... Nós temos hoje níveis de suporte para o espectro autista e que eles, às vezes, concordam com a gravidade. Então, vai de nível 1 a 3, 1, 2 e 3. E o nível 3, normalmente, é um autista que tem, um espectro autista que tem um quadro de gravidade maior, que ele depende mais de auxílio de pai, de mãe, de escola. E, nesse sentido, nós vemos que, muitas vezes, essa mãe e esse pai vão até o Instagram e se baseiam em alguém que é nível 1. E acham, de forma ilusória, que o filho deles, a filha deles, vai conseguir chegar nessa mesma categoria. E às vezes não é bem assim. Mas é importante notar que nós temos o seguinte, Cláudio, nós temos hoje muito o que fazer por eles. Então, quanto antes você começar a fazer um tratamento, quanto antes você estimular com fonoaudiologia, quanto antes você estimular com brincadeiras que eles gostam, talvez há sim uma progressão. Eu falo para as mães e pais de crianças com espectro, nunca achem que eles não chegarão lá. Mas vamos com calma, porque eles podem não chegar lá também. E nós temos que tratar eles da melhor forma possível, com muito carinho, com muito amor, e dar a eles o que é confortável para eles e não o que nós queremos. Então é importante que nós entendamos caso a caso. Apesar do espectro autista e do TDAH serem hoje transtornos que nós sabemos como diagnosticar, ainda cada pessoa é individual. E cada um precisará de fatos diferentes para desenvolver. Então, é muito importante que nós entendamos isso e muito cuidado com informações de Instagram e de TikTok. Só para terminar, não me alongar muito. Não, mas fica à vontade. Mas tem um estudo mostrando que dos 100 vídeos mais assistidos sobre espectro autista no TikTok, 80 deles continham informações erradas ou representavam experiências pessoais. E dentro da ciência, Cláudia, a experiência pessoal não vale quase nada. E, infelizmente, me preocupa muito pais e mães que estão se baseando em experiências pessoais. Sim. E aí deixam de lado o que o especialista fala, o que a pessoa que já atendeu mais de 1.000 pacientes, como eu já atendi mais de 1.000 pacientes nesses quadros, já fui médico da PAI, então sei os dramas que as mães mais simples passam, que os pais mais simples passam também. Então, é importante, sim, que existam essas pessoas que passem as experiências, mas que os pais entendam que, na verdade, quem de fato conseguirá passar o que precisa ser feito são os médicos, os fonoaudiólogos, os fisioterapeutas, todo mundo que trabalha nessa área. Isso é bem importante, os psicólogos. Então, isso é bem importante que nós deixamos bem claro. Eu vou fazer uma pergunta talvez um pouco polêmica, porque a gente Vai em frente. A gente vê hoje, né, socialmente falando, e é uma coisa que chama atenção. Muitas vezes tem diferença, doutor Diogo, uma criança mimada de uma criança com TDAH ou com autista. Total. Porque muitos pais se valem disso. Sim. Não, meu filho é autista, mas na verdade ali está precisando um pouco da questão educativa mesmo dos pais, como autoridade, né? Eu tenho crianças com espectro, Cláudia, que são extremamente educados, que sabem como se portar nos ambientes, que você explica uma vez e eles entendem como deve se portar, que são pessoas extremamente agradáveis para se conviver em grupo. Então, nós não podemos estigmatizar, colocar um rótulo de que a criança TDAH é mal educada, de que a criança com espectro autista não sabe se portar socialmente. Isso é completamente errado, e isso é um preconceito, inclusive. Os pais têm que entender uma coisa: o diagnóstico não serve como muleta. É uma criança que ela deve receber limites, que ela deve receber as punições adequadas tanto da escola quanto dos pais, porque ela tem que aprender como conviver socialmente e ponto. Isso não é opcional para nós como seres humanos. Nós somos seres sociais, Cláudia. Então, a convivência social é algo que não é opcional eu ter ou não ter. Eu preciso ter. Então,
Não me venham com essa que meu filho é assim porque ele é espectro autista ou porque ele é TDAH. O comportamento da criança reflete muito o que os pais dão de exemplo, o que a sociedade valida. E eu tenho um pai uma vez que foi bem interessante. Ele falou para mim: Diogo, não quero mais laudo nenhum, porque o meu filho só chega na escola e fala assim: não, eu tenho laudo, não quero fazer isso. Não, e ele tá certo. Uhum. Não é porque a criança é TDAH que ela não tem que fazer as coisas, ela tem que fazer sim. E se rotina é bom, Cláudia, para todo mundo, para o TDAH ela é essencial. Eu falo para os pais assim: você que tem algum transtorno, você mesmo que precisa ter uma rotina rígida e adequada. Uhum. Ah, eu não consigo. Não, você que tem que ter. E essa rotina começa com micrometas. Então, se eu não faço exercício nenhum, eu vou 15 minutos para a academia que seja, mas eu vou todo dia. Se eu não consigo ler, eu leio 5 páginas por dia, mas eu leio essas 5 páginas por dia. E é aí que você incorpora na criança uma rotina. E você faz ela entender. Então, eu discordo plenamente quando a gente fala de má educação e transtorno. Não, as crianças com transtorno muitas vezes são crianças extremamente educadas, que os professores adoram, porque são pessoas muito queridas. O TDAH, por exemplo, é uma criança muito social. Então, se você der aquela sociabilização para ele, ele vai desenvolver muito isso. É uma criança muito comunicativa. E aí, você tem que saber trabalhar com ele. Que ele vai ser alguém muito educado, muito tranquilo, muito tranquila. Muito então, gentil. Muito gentil, com certeza. Assim como o espectro. Se você der para ele aquele ambiente que ele consegue conviver, tenha certeza que vai ser alguém muito legal. Mas tem que dar limites. E é aí que há uma falha. Eu estava lendo, doutor Diogo, que já existem estudos nessa linha que o doutor está falando. Que a criança com o espectro autista, ela sim, ela pode evoluir de acordo com os estímulos, né, que ela vai recebendo, que já tem psicólogos, psiquiatras trabalhando nessa linha, né, também, de que a criança ela consegue, ou até o adolescente, enfim, o adulto, quando diagnosticado, se for estimulado de maneira adequada, ele vai conseguir sair daquela situação que geneticamente foi imposta para ele, né? Sem dúvida. Uma coisa que eu reitero para todo mundo, e eu como neurocientista também falo o seguinte: nós não podemos nos identificar com os nossos diagnósticos. Isso é bem importante. Isso é bem importante. Você está deprimido, você não é deprimido. Uhum. Você está TDAH, você não é TDAH, você não pode se identificar com isso. Por quê? Porque no momento que você se identifica, você se limita. E quando você se limita, você não vence. Isso é bem importante. Portanto, quando você tem um diagnóstico de TDAH ou de espectro autista, não se identifique com isso. Isso eu falo, claro, para o espectro autista nível 1, por exemplo, que é alguém que hoje trabalha, alguém que hoje se casa, é alguém que hoje não tem aquele suporte. Quando você tem ali nível 2, nível 3, você já está com alguém que vai precisar de ajuda dos pais uma vida inteira, talvez. Mas principalmente para pessoas que são TDAHs e que têm ali um nível 1 de espectro autista, entendam assim: vocês vão se adaptar à sociedade, ao trabalho, ao casamento da forma como vocês conseguem e podem. Mas quando você coloca essa pessoa em terapia, ela tem resultados, Cláudio, que são surpreendentes. Surpreendentes. É só você achar o foco dessa pessoa. Uhum. É só você achar naquilo que ela vai bem. Então, eu tenho conhecidos, por exemplo, que hoje são engenheiros. Eu tenho clientes hoje que conseguiram se formar em psicologia. Eu tenho clientes hoje que estudam muito matemática. Uhum. Claro, eles vão ter talvez interesses únicos. Não adianta querer que eles tenham ali 1001 interesses e que eles consigam desempenhar em todas as áreas da vida. No entanto, nós sabemos que sim, eles podem ser pessoas muito funcionais, eles podem ser pessoas que, inclusive, contribuem muito para a sociedade. Então, não se limitem a isso, porque esse é um ponto de suma importância. E as terapias, elas têm que vir quando? No momento em que você já suspeita do diagnóstico. Se é com 9 meses de idade, é com 9 meses que a gente vai começar. Mas não tem diagnóstico de 20, não importa. Ele vai se beneficiar disso, a criança vai se beneficiar disso. E nós temos que depois, sim, claro, fechar um diagnóstico concreto. Ah, mas se não for? Se não for, receber uma terapia que vai desenvolver muito a criança, independente dela ser espectro ou não. Então, isso é bem importante, com certeza absoluta.
É a questão do hiperfoco, né, doutor Diogo? Eu conheço uma pessoa que só gosta de ler livros de história e ver filmes de guerra. E é isso. Ponto. Não vai assistir um programa jornalístico, não vai ler, sei lá, sobre autoajuda. Não, o foco é livro de história, né? E sabe tudo. Sabe O tudo. que você perguntar lá vai te dizer na lata o nome, a data, o século. Você passa aperto se discutir com eles. Impressionante. Aham. Sim. Então, assim, Cláudio, o que acontece? Nós temos, de fato, alguns espectro autistas e alguns TDAHs que têm QI elevado. A maioria das pessoas com transtornos não tem essa realidade. A maioria das pessoas com transtornos são pessoas que têm QI abaixo da média. Então, mas é claro que pessoas que têm QI elevado junto do transtorno chamam muito atenção. E aí é como você falou, não tente discutir com eles que eles vão vencer sempre. Se você quiser discutir em história com algum TDAH que tem hiperfoco em história, algum espectro autista com hiperfoco em história, você está completamente perdido, tá? Porque você vai perder. Eles sabem tudo. E aí eu falo com eles o seguinte, infelizmente na nossa sociedade, e eu falo até para neurotípicos isso, nós temos uma vida muito automática. Se você perguntar para alguém qual é o seu hobby, eu faço essa pergunta para todos os meus clientes, não sei. Isso é muito triste, Cláudia. Porque as pessoas hoje não conseguem dizer do que elas gostam. Porque o trabalho hoje virou uma coisa automática. O trabalho vira somente algo para você ganhar dinheiro no final do mês e pagar suas contas. Exato. E aí a tua vida vira essa coisa automática, e aí vira estranho alguém que tem realização. E aí quando eu faço, por exemplo, quando eu vou dar uma aula e nem pergunto quanto que vão me pagar, porque eu já fiz isso várias vezes, tá, mas você não vai perguntar? Não, não quero saber. Eu quero dar essa aula. Porque é o que eu amo fazer, é o que eu amo falar sobre isso. Beleza, vamos lá. Claro, hobby. É um hobby. E vira um hobby. E aí as pessoas acham estranho você ter esse tipo de realização. Acham estranho você conseguir ficar, às vezes, 2, 3 horas lendo. Então, tanto o Spectre quanto o TDAH, eles me ensinaram muito sobre isso. Porque naquilo que eles têm paixão, eles têm muita paixão. E eles conseguem demonstrar isso a olhos claros. Sim. Você olha para quem, por exemplo, eu tenho uma menina que é espectro que ela ama desenhar. E eu estava na consulta e ela estava me desenhando assim de forma perfeita, mão livre, caneta, perfeito. Então o que eu falei para ela? Fulana, vamos ver algo que você de fato gosta? Vamos incentivar você nisso? A nossa escola falha muito porque ela não vê a habilidade das pessoas. Ela força você a aprender aquilo que você não tem habilidade. Eu tenho um espectro autista, por exemplo, que ele sofreu muito porque eu mandava laudo para a escola e a escola reprovava ele em literatura. Mas nós temos que entender que o espectro entende tudo de forma literal. Tá? Como que eu vou pegar uma poesia, como que eu vou pegar um poema, como que eu vou ler Fernando Pessoa e interpretar de forma literal e passar na matéria? Não vou passar. Agora, será que eu não tenho que avaliar a habilidade que ele tem para matemática, por exemplo? Vamos deixar quieto essa parte de português? E vamos incentivar você na tua matemática? Será que a nossa escola não falha muito nisso? Até para o neurotípico? Doutor Diogo, eu que fui professora, como eu disse, há 25 anos em sala de aula, isso é muito nítido para nós professores, é muito nítido. Que tem crianças, adolescentes que vão super bem, por exemplo, em português, história, inglês, e não vão bem em matemática. E, claro, tem aqueles que são nota 10 em todas as matérias, né? E tem outros que não vão bem em nada. Em nada. Mas vão no desenho. Com certeza. Mas vão na educação física. Alguma coisa, né? Só que são habilidades não valorizadas socialmente, Cláudia. Isso que é o problema. Isso. E isso eu ressentia muito. Porque eu via que a pessoa sofria, né? A criança ou adolescente sofria com aquilo. Porque vai tirar uma nota baixa ali. Muitas vezes se esforça até para ter uma nota melhor. E que a gente estava comentando também em off, né, doutor? Que é essa questão da inclusão. Quando eu vou tentar incluir, às vezes, mas se eu não entendo que aquela criança ela não vai bem em matemática, não que eu tenha esse tipo de diagnóstico, mas sim. eu nunca fui bem em matemática, por exemplo. Tudo bem. Eu tirava nota para passar. Mas adorava história, filosofia, outras coisas, Perfeito. né?
E isso realmente, doutor, é um problema na escola. É uma crítica, inclusive, que eu tenho em relação a essas reformas que se fazem na escola, porque deveria sim abranger, né, esse tipo de conhecimento, no que a criança ela se dá melhor, para que ela pudesse até aprender mais e evoluir mais naquilo. Não, ela tem que, às vezes, estar na universidade para ela escolher aquilo que ela gosta. E aí ela nem aprendeu o que ela gosta. Exatamente. E aí você pega um espectro com hiperfoco, ele vai se dar muito bem naquilo. Ele vai, por exemplo, adorar falar sobre guerra, sobre história. Só que aí você exige dele que ele também aprenda poesia, aprenda literatura, ele não vai. Não vai. A diferença de uma pessoa como um neurotípico para uma pessoa com espectro que tem hiperfoco é o quê? A pessoa que é neurotípica, ela vai conseguir manejar essas questões ao redor dela. Então, ela vai conseguir manejar a parte social, manejar a parte daquilo que ela não gosta, porque o nosso trabalho também tem isso, claro. Coisa que, por exemplo, um espectro autista não tem essa habilidade. Ele não vai ter esse jogo de cintura para conseguir, às vezes, entender que aquilo que ele não gosta também vai existir dentro do contexto. Mas parte dos pais, da terapia com o psicólogo, psicóloga, também ensinar ele que ele vai conseguir aguentar isso. E também outro ponto, Cláudia, deixar ele ser quem ele é. Você não é obrigado a ir numa festa e conviver com 50, 60 pessoas. Veja, tem pessoas que não são espectro autistas ou TDAH ou nada disso, que também não gostam, Eu é tenho normal. uma bateria social bem... Não, eu também. Se você me pedir assim, quanto tempo você gosta de ficar com 100, 200... Não, calma. Não. Ao mesmo tempo, eu adoro uma conversa como nós estamos tendo aqui. Eu adoro sentar com amigos, com família e conversar. Adoro fazer isso. Então, são questões que cada um tem sua individualidade. Independente de ser neurotípico ou não, você tem que respeitar essa individualidade e é aí que mora o nosso grande ponto. O quanto que nós conseguimos respeitar. Nós não temos conseguido, né? Não. As pessoas têm que se encaixar no que está na moda, Isso aí. no que está em voga. E aí você tem que se adaptar e mesmo não... Aí você não aprende nem aquilo que... O que eu gosto? Como foi essa pergunta, né? O que eu gosto de fazer? O que me irrita? Por exemplo, eu tô num ambiente assim, isso me irrita. Quando vê, tá de novo. Vai lá no mesmo lugar que te irritou porque não percebeu que não gosta daquele ambiente ou de várias, né, pessoas, com 100, 200 pessoas, mas chega no outro fim de semana, tá lá de novo. E o nosso cérebro, Cláudia, ele é muito associativo. É isso que as pessoas precisam entender também. Por exemplo, você ganhou um trauma de matemática na infância, toda vez que você olhar para um número, vem aquela sudorese, vem aquele sentimento ruim. A mesma coisa ocorre com grupos. Então, às vezes, a pessoa fala assim, não, eu tenho que, famosamente, hoje se chama de agrofobia. Por exemplo, a pessoa tem um pânico social, certo? Mas, na verdade, você volta para a infância dela, os pais colocaram na cabeça dela que grupos grandes têm que tomar cuidado, porque você pode ser roubada, alguém pode te pegar, ou ela sofreu um trauma gigantesco que se perdeu do pai e da mãe quando tinha 5, 6 anos, e agora o cérebro dela associa grupos grandes com medo. E ela não consegue, por exemplo, dar uma palestra, ela não consegue dar uma... Só que qual que é o perigo que ela está sofrendo naquele momento? Não, nenhum. Você tem que dessensibilizar aquele medo e fazer ela entender. E aí muitas pessoas sofrem no seu dia a dia porque tem esses traumas de infância, de juventude, ou até mesmo depois de adultos, e não conseguem nem identificar esses traumas. E aí você traz situações em que a pessoa fala, meu Deus, eu estou aqui com o meu coração disparado, eu estou suando, e eu não entendo por que eu estou fazendo isso, porque não tem perigo nenhum, só que conscientemente não tem. Só que aquela região do medo lá no interior do teu cérebro foi ativada. E aí você tem que dessensibilizar isso. E aí que mora a grande questão. Como fazer isso? Não é tão fácil. Ou seja, faça terapia. Faça terapia. Faça terapia. E por muito tempo. Não é um mês. Não é um mês. E como eu acho que a sociedade nunca precisou tanto como hoje. A gente estava falando em off também, né, doutora, ali que essa questão de como era a década de 20, por exemplo, né? As questões de informação, que hoje uma criança com 5 anos, é isso? 4 anos. 4 anos, doutor. Recebeu já toda a informação que uma pessoa do século XX, do século passado, havia recebido na vida inteira. E o cérebro não mudou. Como você vai lidar com isso?
Essa é a pergunta que Como é se que vai faz. processar isso? Não processa. Não processa. Não processa, não processa. E aí que mora um ponto importante de levantar, Cláudia. Nós temos que limitar a quantidade de informação, seja para adultos, seja para criança mais ainda. Sociedade Americana de Pediatria. Até os 2 anos a criança não pode receber nenhuma tela. É 0. Nenhuma tela. Não é galinha pintadinha, não é nada. Não pode usar nada de telas. Nada de telas. E o pessoal já nasce com o celular na mão. Já nasce com o tablet, com o celular na mão. Isso está errado. Está completamente errado. É impossível de conseguir. Eu tenho vários clientes que me relatam que conseguem super bem. Compra um tapetinho, criança adora barulho. Compra tapete de borracha, coloca chocalho, coloca bichinho de pelúcia, fica com a criança, brinca. Fica com a criança. Importante, importante. Esse fica com a criança. Sabe o que eu acho engraçado, Cláudia? O Steve Jobs não deixava que os filhos dele usassem rede social, nem smartphone. Bill Gates proibia filhos de usarem smartphone. O criador do TikTok, o CEO do TikTok, não deixa que os filhos pequenos utilizem a própria plataforma. E nós, que não somos nada, estamos dando para os nossos filhos e filhas essas plataformas muito antes de eles conseguirem interpretar o que é. Portanto, não é ser contra a tecnologia, muito pelo contrário. É você conseguir dar para a tecnologia um significado maior. Mas jamais você terceirizar a tecnologia, colocar a tecnologia para pensar por você. Existe agora também, né, doutor Diogo, que eu estou vendo uma linha da tal da higienização da internet, que a pessoa fica um pouco sem... Ela fica lá um período, ela se propõe a não pegar no celular durante um período. Já ouviu falar sobre isso? Nós temos até aplicativos que medem quanto tempo você fica em rede social e te alertam. Isso é bem legal. Significa que é para que você se controle, né? Olha, tá na hora de você viver, né? Na vida real. A vida real, vamos para a vida real. E a gente se pega nisso. Eu falho bastante nisso também. Não é uma crítica a ninguém. Eu também da mesma forma. Nós falhamos nisso. Mas nós temos que ter uma noção dessa nossa falha. Doutor Diogo, eu queria fazer uma pergunta assim, ó. O TDAH, espectro autista, e o superdotado. Porque, o que tem de parecido ou similar e o que tem de diferença entre um TDAH, um espectro autista e um superdotado? Tem um livro muito legal sobre o espectro autista que ele fala o seguinte: no passado, o espectro autista talvez era visto como aquele estranho. Todo mundo que é da geração passada teve aquele colega que era muito estranho dentro da sala de aula, que teve aquela pessoa que tinha um comportamento no mínimo estranho. Portanto, eu falo que são 3 estranhos. São 3 características de pessoas que às vezes têm comportamentos estranhos. Muitas vezes você pode ter tudo isso junto. Pessoas que são TDAHs com altas habilidades. Pessoas que são espectro autistas com altas habilidades. E pessoas que são, de fato, somente altas habilidades. A pessoa com altas habilidades é alguém que pega no ar muita coisa. É aquela pessoa que tem um cérebro que funciona muito mais rápido que dos outros. Portanto, às vezes lê um parágrafo de um livro e já sei o que vai ter no desenrolar desse livro, joga de lado. Começa a ler um artigo, larga aquele artigo porque, para ele, já captou aquele assunto. Está em sala de aula, já captou aquele assunto, para ele fica ali viajando. Tive vários alunos assim. E aí você confunde. Será que é um TDAH? Será que é uma altas habilidades? Só a testagem neuropsicológica muitas vezes vai nos orientar. Porque essas pessoas, Cláudia, precisam do estímulo correto. Não é incomum uma pessoa com altas habilidades ter uma sensação que não sabe nada. Que, de fato, é burra. Porque ela funciona de um modo muito diferente dos outros. Para ela, vamos supor, ela pega um conteúdo de política ou uma solução de um problema muito mais rápido. E não entende como que você não pensou sobre isso, como que você não consegue pensar sobre aquilo. E uma escola totalmente despreparada para receber essas pessoas, uma sociedade, na verdade. Uma escola, uma sociedade inteira. Um dado relevante. Nós não temos que acreditar em QI. O QI não determina quem você é, mas o QI te dá um norte. A média de QI do brasileiro é de 83. A média de QI do coreano é basicamente 109. Isso significa que o coreano é mais capaz que o brasileiro? Não, significa que o coreano recebeu muito mais estímulo que o brasileiro.
Portanto, o coreano com 5 anos está na escola pintando quadro, está na escola resolvendo problema complexo de matemática, está na escola resolvendo puzzles, que são quebra-cabeças muito complexos, sabe? Coisa que nós brasileiros não temos esse estímulo, jogando xadrez. E aí, pense alguém com um QI de 130, 140 no Brasil, convivendo com uma média de 83. É uma pessoa que às vezes é taxada de arrogante, é uma pessoa que é taxada de impaciente, é uma pessoa que explode por tudo, porque tudo para ela os outros fazem mais lento. E aí, no trabalho, é alguém que às vezes não tem um desempenho tão bom, então precisa de terapia, precisa de diagnóstico, precisa entender a dinâmica de como viver nessa sociedade, sem dúvida alguma. E a gente precisa de muitos anos-luz. Tem alguma perspectiva em relação a isso, doutor? Porque a gente tem algumas em relação às mulheres, por exemplo, na política, falar em 2050 ou 2080, que a gente vai ter mais uma equidade em relação a isso. Em relação a esses espectros, né? Tem alguma previsão de quando a gente vai estar mais familiarizado, né, enquanto sociedade, com esses espectros? Porque está muito longe. É difícil, porque o que acontece, Cláudia, assim como já havia, ainda há, mas era pior, pessoas que achavam que depressão é frescura. Sim. Tá? Que depressão é... E a depressão consome, por exemplo, 15 anos, diminui a sobrevida de uma pessoa em até 15 anos, muitas vezes. Faz a pessoa perder 10 anos de vida profissional. Então, não é nada de frescura. Tem pessoas que ainda não acreditam que esses transtornos existem. Por outro lado, nós temos também na minha época era no chinelo. Exatamente, assim, exatamente. Né? Na minha época, desatento, o hiperativo era tomar uma cintada que resolvia, tá? E aí tem dois fatores antagônicos e opostos que não contribuem para que isso melhore. Primeiro, diagnósticos errados, informações erradas que levam as pessoas a crerem que elas são. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto, porque aí você faz o quê? Você tira o crédito daqueles que de fato são. Como a gente vê em outras questões também, Cláudia, que são importantes na sociedade, de pessoas, por exemplo, que mentem, que sofreram não sei o quê, e daí tira o crédito daquelas que de fato sofreram, tá? Sim. Então, quando nós olhamos para o espectro, nós temos que ter uma conduta bem clara. A primeira conduta é fazer o diagnóstico de forma correta com bons profissionais. Essa é a primeira conduta. Segunda conduta, aí sim, adaptações claras. Nós não temos que incluir a todos da mesma maneira. Então, existem TDAHs, por exemplo, que não precisam de tempo a mais na prova, e outros precisam. Existem espectro autistas que conseguem tranquilamente conviver, por exemplo, em uma sala de aula. Outros não. Daí você imagina que, por política, alguém empurre esse espectro autista para uma sala com 40 alunos e que ele não tolere barulho. Eu tive um caso de um cliente que ficou internado depois disso por empurrarem ele para uma sala com 40 alunos. E ele não tinha condição de ficar, por exemplo, numa sala barulhenta, numa sala que tem muito barulho. Para ele era agressivo. Então, a inclusão, Cláudia, não é uma inclusão política. É uma inclusão como que você falou, uma palavra muito legal, que é equidade. É dar aquilo que a pessoa precisa e não aquilo que nós queremos. Então, se alguém precisa, por exemplo, de um ambiente mais calmo e tranquilo, ele terá esse ambiente mais calmo e tranquilo. Agora, o que fizeram de medidas? Aprovação automática. Então, hoje nós temos pessoas com 12, 13, 14 anos que não sabem ler e escrever, mas estão lá na 7ª série, 8ª série. Nós temos hoje espectro autistas que se formam na 8ª série, no ensino médio, que não tem nada no sentido de leitura, no sentido... E não é culpa de pai, não é culpa de mãe, não é culpa do profissional que deu apoio. E aí você olha assim, será que isso é benéfico? Sistema, né? É o sistema. Aí eu me pergunto sempre, isso beneficiou ele ou agrediu ele ou ela? Então, o espectro, o TDAH, o altas habilidades, eles têm, todo transtorno, no geral, Cláudia, eles têm que sim ter acesso à educação, eles têm que desenvolver, eles têm que ganhar profissão. Isso não é algo básico, é algo que tem que existir, ponto final. Porque somos sociais e como o doutor falou no início, né, nós
convivemos e somos sociais em essência. Então, não podemos excluir essas pessoas, até porque Somos seres humanos. somos seres humanos. E todo mundo, como pai ou mãe, o que mais quer é ver o filho ou a filha independente, funcional, trabalhando, ganhando seu próprio recurso. Então, nós temos que chegar nesse ponto. Mas a que custo? Traumatizando eles? Agredindo eles? Não. É dando a eles o que eles precisam. É dando a eles aquilo que individualmente eles precisam. E como nós também ficaríamos muito mais felizes e satisfeitos em, né, saber que nós estamos convivendo com outras pessoas de maneira igual. Perfeito. Né? Porque nós também temos essa satisfação. E outro ponto, Cláudia, aí eu ficaríamos faço... frustrados, né? Sim, e, pô, sem não dúvida. consegui, não... Eu faço uma meia-culpa também. Não é fácil para a escola. Não. Não é fácil, não é nada fácil para as escolas. Primeiramente, você pega mesmo uma escola particular. Você treinar profissionais não é barato. Você tem que pegar profissionais que estão interessados nesse tipo de treinamento. Tá? Não existe nenhum incentivo hoje de abatimento de impostos ou coisas assim para você treinar esses profissionais e falar, não, eu vou fazer isso, isso, aquilo. Escola é um negócio, nós temos que fechar as contas para que a escola sobreviva. Portanto, não tem como você, por exemplo, dedicar apenas um profissional para uma criança só. Isso é caro, isso é custoso, isso demanda do profissional. Então, nós temos que, como sociedade, também ajudar as escolas a criar um ambiente prazeroso e que incentive. Na minha visão, nós temos que ter escolas hoje específicas para determinados transtornos. Nós chegaremos lá um dia. É o melhor ambiente possível. E por que o espectro tem que ir para uma escola regular? Eu apoio isso desde que ele possa ir para uma escola regular. Porque o espectro hoje ele copia muito o coleguinha do lado. Então, se o coleguinha do lado não fala, ele também não vai falar. Se o coleguinha do lado tem muita estereotipia, que é, por exemplo, movimentos, ecolalia, que é a repetição, ele vai copiar. Então, eu acho, sim, muito benéfico que um espectro autista conviva em sociedade regular, por exemplo. Mas desde que, para ele, isso não seja uma agressão. Não seja algo traumático, porque aí nós estamos com grandes problemas. Dá o episódio 2, 3 aqui tranquilo, vamos ter que trazer Tranquilo. o Dr. Diogo aqui outras vezes, né? Porque hoje não deu para esgotar o assunto, hein? Não deu. Vamos ter que ter a parte 2, muito provavelmente. E eu falo pouco também, Não, então... mas se o doutor topar, fazemos um episódio 2 aqui Mas já, com certeza, né? com certeza. Doutor Diogo, eu gostaria que, nesse momento, né, fosse passada uma mensagem tão especial para os nossos focados na causa aí, essa causa hoje tão importante, que é o TDAH, o espectro autista. E, nossa, foi um prazer enorme. Eu ficaria a noite inteira aqui conversando. Eu que agradeço, Cláudia. Para mim, uma honra. Para mim foi muito mais. Então, deixa a sua mensagem aqui para os focados na causa, doutor Diogo, por favor. Com certeza. Para todos focados, agradeço muito a audiência. Continue apoiando a Cláudia, que ela faz um trabalho sensacional. Para você que é TDAH, para você que é espectro autista, todo o meu carinho de sempre. Eu amo vocês. Eu tenho um carinho enorme por vocês. Eu trabalho com muito amor por vocês. Nós temos hoje o IBRACE, que é o Instituto Brasileiro de Altruísmo, Cérebro e Educação, junto com colegas que são sensacionais. Nós estaremos divulgando serviços que, com certeza, no futuro ajudarão muito a todos vocês. Quem tiver mais curiosidade pode entrar lá em ibrace.org e conhecer. Nós também trabalhamos com neurociência, então tem muita questão de felicidade, de autocontrole, meditação, para que você consiga se beneficiar. E para você que é TDAH, espectro autista, meu carinho enorme. Para você que é pai e mãe de crianças que têm transtorno, também meu carinho enorme. Não desistam, batalhem. Nós estamos aqui para ajudar vocês com muita informação de qualidade. Divulguem essas informações, porque quanto mais chegarem informações corretas para as pessoas, mais nós teremos pessoas bem tratadas, bem educadas. Então, meu enorme abraço a todos vocês. Estamos sempre juntos. E, Cláudia, mais uma vez, meu muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Diogo. Curtam, compartilhem, comentem, façam perguntas. Dava até para fazer um ao vivo, hein? Dava até para fazer um ao vivo aí, para fazer as perguntas ao vivo sobre TDAH e autismo, Só combinar. não é? Gente, obrigada e até a próxima.